Nossa, na hora que ele me chamou, ele perguntou assim pra mim: você fazia faculdade do quê? Aí eu falei do que eu fazia. Ele falou assim: então, e onde que você estudava? Eu poderia falar 500 faculdades. Eu falei justo a única que tinha na minha cidade, que era muito fácil me achar. Aí ele ligou lá e perguntou meu nome e pediu a minha matrícula da faculdade. Aí vem minha foto lá, bem grandona. E o meu nome verdadeiro. É por isso que eu falei: eu não sirvo pra ser bandida. Aí ele me chamou e aí ele falou assim: é, senta aqui, Márcia. Eu já sabia que tinha dado tudo errado. Eu só falei. Aí ele falou assim: não tem nada pra falar pra gente? Eu falei: não, vocês já sabem qual é o meu nome, eu quero o meu SEDEX e só me fala o que vai acontecer agora. Aí ele falou assim: lidar com bandido é bom por isso, porque ele já sabe qual é o caminho. Aí eu fiquei quieta. Aí ele chamou o papiloscopista, planilhei os dedos, e aí eles viram qual era a minha verdadeira identidade. E me lasquei, tomei 7 anos de cadeia por causa disso. O juiz me deu 7 anos na lei de 3/5, eu entrei em desespero. Fui transferida para Corumbá. Em Corumbá, eu tive a benção do Senhor de conhecer um juiz lá, que ele praticamente advogou por mim. E aí ele conseguiu resolver ali a minha situação. Eu pedi para ele se eu podia ir para a rua, estudar, fazer faculdade na rua, mesmo estando presa, porque eu falei para ele que o meu sonho era ser alguém. E aí ele autorizou que eu estudasse contabilidade. Eu fui a primeira presa do Brasil, porque teve os rapazes, mas eles eram filhos de deputado, que matou os índios lá em Brasília. Então, eu usei esse caso para pedir para ele, né? Eu fui a primeira do Brasil inteiro a frequentar o nível superior estando em regime fechado. A minha infância ela foi bem difícil, né? Eu fui criada pelo meu pai, pela minha mãe, até um determinado tempo ali, só que eles viviam num pé de guerra, né? A gente viveu ali numa pobreza bem extrema. Eu morei em comunidade, aí meu pai comprou, em 1900, lá vai bolinha, ele comprou uma casa, e quando a gente mudou para essa casa era toda feita de cimento, assim, sabe? O chão, assim, todo de cimento. Era uma pobreza, assim, bem extrema. Eu sempre fui uma criança meio isolada, sabe? Meio jogada, assim. Minha mãe não era uma mãe muito próxima, muito presente. Com 3 anos, para você ter ideia, eu lembro do meu primeiro abuso. Com 3 anos, as pessoas falam assim: você não lembra das coisas quando você é criança. Mentira, você lembra, marca as coisas que mexem com o seu psicológico, né? Elas te marcam. Eu lembro eu com 2 anos e pouquinho dentro de um tanque, eu não como macarrão com alho e óleo. De jeito nenhum. E eu não sabia por quê. E aí você vai conversando sobre as coisas e as lembranças elas vão vindo na sua cabeça. E aí eu me lembrei, eu bem novinha dentro do tanque, e eu era numa comunidade, eu vomitava e saía tipo uns macarrão e ele se mexia. Só que era lombriga. E a minha mãe falou assim: mas como que você se lembra disso, sendo que você não tinha nem 3 anos de idade? Eu falei: eu me lembro até a roupa que eu estava vestida. Eu me lembro com detalhe, sabe? Aí eu também me lembro do primeiro abuso que eu sofri. Eu ficava na casa de uma mulher, que a minha mãe deixava a gente lá, né? Era eu e a minha irmã. Só que essa mulher era muito ruim. E eu lembro que uma vez eu não dormi à tarde e ela deu bolo de chocolate para todas as crianças, menos para mim, porque ela falou que eu não tinha dormido. Mas eu não estava com sono e ela queria porque queria que eu dormisse. E eu lembro que aquilo me traumatizou tanto que às vezes eu faço o bolo, deixo na geladeira, ele vai pro lixo, mas é só para eu ver que o bolo tá lá na geladeira, sabe? Porque eu falava assim: caraca, né, meu, por que fazer aquilo? E naquela casa, a mulher que foi o abuso que eu tive era uma menina também, só que ela era mais nova, e ninguém viu. E ela fazia isso com as crianças tudo, sabe? Ela ficava pegando as crianças e ela esfregava o rosto da gente nas partes íntimas dela. E eu me lembro disso com detalhes. E olha que eu tô com 39 anos de idade. E eu lembro que o meu pai ele era bem ausente, e nessa casa tinha um rapaz que ele vinha buscar o filho. E ele chegava assim de terno, gravata, com a maletinha assim na mão. E eu olhava e falava assim: por que o meu pai não vem buscar a gente, né? Por que a gente tem que ir embora, às vezes, dentro de um Fusca? Porque meu pai não vem buscar a gente? Porque minha mãe, ela trabalhava, fazia alguma coisa que eu não lembro o que que era. E o meu pai também. Então tinha que deixar eu e minhas irmãs, no caso, a mais nova, porque a mais velha não ficava. Nós éramos em três nessa época, nessa casa. E aí a gente acabou mudando desse bairro, indo para a cidade de Cotia.
E aí lá que começou a minha história mesmo, assim, de verdade. Eu lembro poucas coisas, assim, com muito detalhe da infância, mas algumas me marcou bastante. Como, por exemplo, os abusos que eu sofri, que ninguém via, ninguém falava nada, sabe? Abuso sexual de homem ficar pegando no meu peito, na casa dela ali, junto com minha mãe e meu pai. A minha mãe ali, ela não se importava muito com o que estava acontecendo. Eu acho que ela meio que ignorava, sabe? Eu nunca contei pra minha mãe. E também o dia que eu contei, nossa, foi a pior coisa que eu fiz na vida. Só que você é mãe, você tem filhas, mulher, você tem 4 mulheres, né, dentro da sua casa. Você não vai observar elas, você não vai observar quem tá perto delas. O meu tio é o exemplo mais próximo. À noite, ele dormia tipo, num caminhão, uma caminha assim, falar caminhão, uma caminha assim de chão. E ele me puxava da cama, que era do lado da dele, para ficar se esfregando em mim. Isso eu tinha o quê? 10 anos de idade? Mais ou menos uns 10 anos. E meu pai contratou um rapaz para fazer a laje da casa dele. E esse rapaz ficava dentro do Fusca dele. Ele me chamava e falava assim: Ó, eu vou te dar R$ 2 para você lavar meu carro. Tipo, eu tava já com 11 anos. E dentro do carro ele ficava se masturbando enquanto eu lavava o carro. E, pô, minha mãe tava onde que ela não via isso? E aí eu largava as coisas e saía andando, porque eu era criança pra ficar vendo aquelas coisas. E ela não tem aí, tipo, tá tudo bem, é um conhecido, não tem problema ficar junto com elas, coisas que eu na minha vida adulta não faço, porque eu entendo que o homem, quando ele vai abusar de você, ele vai abusar de você, não, de uma criança, ele observa o lar e ele vai se fazendo de amigo, de pessoa confiável para poder pegar essa criança e ali ele fazer o que ele quiser. A minha mãe, com esse amante que ela arrumou, que é pai do meu irmão, inclusive, ele fez isso. Ele se aproveitou que ali era um lar vulnerável, que só tinha briga, confusão, que ele tinha se envolvido com a minha mãe, ele engravidou a minha mãe. Eles tinham ali um relacionamento bem perturbado, dava para ver que era bem perturbado, e ele foi se aproximando de mim. E ele abusou de mim uma vez. Na segunda eu falei para ele que eu ia contar para minha mãe. Ele me levou para tirar a foto do meu RG. E no meio do caminho ele ficava passando a mão na minha perna. E ele pegou nas minhas partes íntimas e ainda apertou. E ficava me chamando para ir para tomar um banho de banheira com ele. Ele falava assim que tudo que eu quisesse eu tinha com ele. Eu tinha 11 anos de idade. E eu não falei para minha mãe porque ela não ia acreditar em mim. E dito e feito, ela não acreditou mesmo. Só que o tempo foi passando e eu comecei a me defender daquilo. Eu aprendi a me defender daquilo. Mas as brigas em casa era sempre constante. Minha mãe tinha 5 filhos. Eu era a única que apanhava. Tudo comigo era muito em excesso, para você ter ideia. Talvez ela, no olhar dela, ela vai dizer assim: ah, mas você só aprontava. Mas ela era minha mãe. Ela tinha que pensar assim: por que essa menina tá aprontando? O que está acontecendo com ela? Porque com 13 anos é normal, naquele ano de 2000, eu falava que era a virada do século, que todo mundo dizia que o mundo ia acabar, eu dizia, se Deus quiser, vai acabar mesmo. Porque era o ano que eu mais queria morrer. Tinha 13 anos de idade. E ela não me observava. E o meu pai era muito ausente, meu pai não estava nem aí. Os anos continuaram, o trabalho, eu sempre dando trabalho, nunca parei de dar trabalho, só que eu comecei a dar trabalho diferente, de não respeitar as coisas dos outros. Eu precisava de água, eu ia lá e pegava. Eu entrava no mercado, eu precisava de um desodorante, que era obrigação dela me dar. Eu roubava o desodorante para eu poder ter o desodorante. Eu não tinha roupa. Tem uma amiga minha, Carol, que ela conta isso, sabe? Eu conheci ela com 5 anos de idade, hoje eu tenho 39. Mas a gente era muito amiga. E ela conta, tipo, de eu estar chegando em casa, ela tá chegando pra gente ir pra escola e eu não ter roupa. Eu tenho que estar batendo a mesma roupa várias vezes na máquina para ver se secava, para eu conseguir arrumar para poder ir pra escola. E eu olhava para aquilo e dizia assim: meu, mas por que a minha mãe não faz nada? Sabe? Por que ela não faz nada pela gente, por nós? Quando eu fiquei menstruada a primeira vez, era uma criança. Aí ela comprou o absorvente, né? Mas o tempo foi passando, tinha vez que eu tinha que pegar pano, cortar, para fazer o absorvente, porque ela não estava nem aí.
Tipo assim, nem comprava sorvete, ela não tava nem aí. O meu pai era negligente, ele ficava na rua. Quando ele aparecia, que ele dava o dinheiro para ela preferia comprar farinha, leite moça, fazer bolo, fazer rosca, sair distribuindo para todo mundo, de vez cuidar das filhas em casa, sabe? Ela tinha isso. Depois ela foi trabalhar como diarista, no ano de 2000, inclusive, ela foi trabalhar como diarista. E ela começou ali a ter o dinheirinho dela. Só que ela a gente não era visto, a gente não era enxergado, sabe? Ela não dava essa atenção. O problema era comigo, porque minhas outras irmãs não passavam por isso. Principalmente a mais velha. A mais velha, ela é filha de outro pai, né? E meu pai acabou assumindo ela. Então ela tinha ali eu percebia isso até hoje, que ela tem ali um amor maior pela mais velha, acho que pela história de vida que elas tiveram. Mas eu tinha uma tristeza tão profunda que eu não tinha vontade nem de viver. Acho que eu vivia porque era o jeito. E hoje eu sei, né? Hoje eu tenho um diagnóstico e tudo mais. Só que se tivessem visto isso na minha infância, nossa, tanta coisa tinha sido diferente na minha vida, mas tanta coisa. Minha irmã mais nova repetia de ano, minha mãe dizia assim, que ela tem problema. Então, tipo assim, não tem problema ela repetir, porque ela tem um problema ali psicológico que minha mãe decidiu ignorar. Mas eu que tinha problemas também bem sérios, era ignorado, sabe? Então isso me incomodava bastante. Só que eu não conseguia entender, e eu tinha muita dependência emocional, assim, por ela, pela ideia de ter ali uma família. Mas eu sempre falava assim, eu vou crescer, eu vou ter uma família, eu vou ter filhos, na minha geladeira nunca vai faltar um refrigerante que eu gosto bastante e bolo de chocolate. Eu falava, nunca vai faltar na minha geladeira. Porque eram coisas que nessa época não tinha. Tanto que minha filha, dentro do quarto dela, tem um frigobar. Ela abre, ela tem o que ela quer. Eu adoro, assim, é desde a minha infância, sabe? Eu não sei o que tem, mas eu adoro. Então, no quarto da minha filha, eu deixo lá, assim, o chocolatinho lá com leite que ela gosta, os chocolatinhos para ela pegar, que ela gosta bastante, eu deixo tudo lá, porque eu falo assim, eu não tive, mas ela vai ter. E não é porque eu mime ela demais, ou porque, você vai transformar ela num ser humano, assim, muito mimado. Não, esse é o mínimo que o pai e uma mãe deve dar para o filho, é ele não sentir falta do básico, sabe? E na minha infância eu não tinha. Aí lá na casa da minha tia eu aprontei muito. Hoje eu e ela se damos muito bem. Ela fala que me ama o tempo todo, eu também falo que amo ela o tempo todo, mas naquela época ali eu tive uma oportunidade e eu não soube lidar, porque ela era dona de uma confecção, eu gostava muito de moda, e ela me colocou numa escola particular, e eu podia ter aproveitado essa oportunidade e eu não aproveitei, quando eu não me adaptei ao regime de lá, de uma criação completamente diferente da minha, onde você respeita o pai e a mãe, onde você respeita as coisas dos outros, onde você conquista as coisas. Eu não me adaptei àquilo, ela me despachou de volta para São Paulo. Aí minha mãe brigou com o amante dela e voltou para lá, e levou todo mundo de mudança para o Nordeste. Ficamos lá um ano passando fome, necessidade. Ela e meu pai se separaram, meu pai acabou arrumando uma amante também, fez um filho nela, minha mãe também já tinha feito, minha mãe fez até eu, né? Eu era que mais apanhava, mas ela me colocou para ir brigar com a amante do meu pai, para defender ela, porque ela não conseguia. E aí a gente, lá no Nordeste, meu pai também não estava nem aí, porque estava com a amante dele, eu contei para minha avó sobre os abusos que eu tinha sofrido do pai do meu irmão, que foi o amante da minha mãe. E a minha avó falou para minha mãe. E ela virou para mim e falou assim: a sua irmã é muito mais bonita que você, por que ele olhou para você e não para ela? Ela falou isso para mim. Nossa, aquilo me doeu tanto, me doeu tanto. Aí eu fui lá, peguei o cartão dela, peguei o dinheiro e fui comer um monte de porcaria, porque a minha fuga era comer porcaria. Fui comer um monte de porcaria, gastei todo o dinheiro dela. E quando ela foi procurar, cadê o dinheiro? Não tava. Nossa, mas eu tomei uma surra. Mas uma surra que ela montou em cima de mim, assim. Mas ela me bateu tanto, que isso aqui, meu, ficou roxo, sabe? Meu, ela me surrou. Só que eu já estava com 17 anos. E com 17 anos eu apanhava muito. Ela, qualquer coisa, me batia. Mas ela não batia assim de dar um tapa, ela batia de esmurrar. E as suas que ela dava, ela te humilhava. Ela me chamava de vagabunda, puta, vadia, que eu era um nada, que eu ia ser um nada, que eu era uma desgraça.
são palavras assim que ninguém merece ouvir. E eu ouvi essa desde a minha infância. A gente conversava com ela do nada virava, eu falava alguma coisa pra ela, do nada ela virava e falava assim, vai se fuder. Onde se viu uma mãe falar isso pra uma criança? Vai se fuder. E ela falava isso na frente dos outros e ela achava legal. Teve episódios de ter gente em casa, ela me perguntar uma coisa, eu responder, não responder da forma como ela queria, ela me chamar e dar um tapa na minha cara na frente de todo mundo. Porque ela tinha essa necessidade da atenção das pessoas. E eu não sei se ela apanhou muito na infância dela, não sei o que aconteceu, mas comigo, eu, Márcia, ela fazia muito isso o tempo todo. Sempre quando ela tinha uma oportunidade, ela me esmurrava, me espancava e me humilhava na frente de todo mundo. Quando aconteceu esse episódio, ela me bateu, eu já estava com 17 anos, que ela me esmurrou lá, me deu uma surra, eu fugi de casa, fiquei dormindo na praia, na rua, dormi assim no chão, numa calçada de uma moça que eu conhecia, que ela falou assim pra mim, aqui dentro da minha casa você não pode ficar, mas se você quiser você pode dormir na varanda. E eu dormi no chão da varanda ali, sabe? Jogada, sem ter o que comer, literalmente jogada. E aí eu escrevi eu escrevi um texto que eu falei assim, eu vou morrer e quando eu morrer vocês vão colocar esse texto no meu velório. E eu escrevi esse texto, meu pai faleceu e usaram esse texto nos santinhos do meu pai. Mas eu tinha escrito esse texto para mim, porque eu só queria morrer, eu não queria viver, eu só queria morrer. Porque eu olhava assim e eu falava, não é normal uma criança passar por tudo que eu passei e prosperar na vida. Aí teve esse rolo dela, ela falou isso do amante dela. Teve um dia que esse amante dela foi na casa dela, já nos tempos de agora, e o meu filho sabe da história. Eu conto pra todo mundo isso, eu não escondo de ninguém. E quando meu filho viu ele, meu filho foi pro quarto, porque meu filho sabe o mal que ele me fez. Ela virou pro meu filho e falou assim: tudo que ele fez com a sua mãe foi porque ela quis. Então você não vem destratar ele. Eu era uma criança. Eu era uma criança. E hoje ela é beata de igreja, tá? Teve uma vez que eu ameacei ela que eu ia falar com o padre. Se ela continuasse fazendo as barbaridades que ela tava fazendo. E ela falou isso pra ele. E quando ele me falou, eu falei assim, tá vendo? Sua avó, a gente tem que orar pela vida dela. Porque eu acho que só oração mesmo. E eu sou kardecista, eu falo que no dia que ela desencarnar, que ela for conversar com Deus, eu queria estar lá, sabe? Para me ouvir assim, o que ela vai, qual que é a justificativa que ela vai dar para todas essas decisões que ela tomou. Hoje, nos dias atuais, eu tento manter ali um relacionamento com uma barreira. Você fica no seu espaço, eu fico no meu. Eu moro em outra cidade, eles moram na deles. A gente não é muito próximo, mas também não tão distante, sabe? Eu mantenho, assim, essa barreira. E depois, hoje, nos dias de hoje, eu já sei o que a minha mãe, quem a minha mãe é. Minha mãe, ela era narcisista, porque ela tinha necessidade de competir comigo. Depois de tudo isso, voltamos para São Paulo. Chegamos aqui em São Paulo com 17 anos. Ela se envolveu com outro rapaz, casou com ele e os filhos ficaram jogados. Os filhos jogados com a história que eu tinha. Quem que me acolheu? A comunidade. Consequentemente, o crime. Porque eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha nada, eu só queria pertencer a uma tribo. Então, se chegasse os mormons e falasse assim, nós vamos te acolher, eu ia virar mormon. Se chegasse, sei lá, a igreja evangélica, eu acho que eu ia ser a melhor pastora, porque eu só queria ser acolhida por alguém. Eu queria pertencer a uma tribo. E a única tribo que eu consegui pertencer foi a do crime. E eu conheci uma moça que hoje eu tenho amizade com ela até hoje, a gente na época ali, eu com 17 para 18 anos, eu falei para ela que eu não tinha como viver, e eu precisava ganhar dinheiro. Aí ela falou assim, olha, tem como você mexer com o estelionato. Aí eu fiz 2 vezes para ela, na terceira eu comecei a comprar aquelas linhas telefônicas, speed da telefônica. Então, eu pedi aquelas linhas, aí vinha aquele aparelho e eu vendia, tinha a opção de transferência de chamada. Então eu transferia aquela linha para o celular. Então eu vendia isso para dentro do presídio. Nisso eu fui em uma penitenciária aqui de São Paulo
Por que o crime faz? Quando você começa a fazer coisas para eles, naquela época, isso que eu estou contando para vocês, é no ano de 2004, já tem mais de 2 décadas. Foi logo quando eu completei 18 anos. Quando você começa a fazer as coisas para eles começam a te mandar, eles faziam reunião com você, então você ia até o presídio, e lá dentro eles conversavam com você ali e te explicava todas as coisas. Então eles me recrutaram para eu fazer essas coisas, e colocaram o meu nome no nome de um preso lá, para eu poder entrar. Então eu ia fazer 1, 2 visitas no máximo, depois eu não ia entrar mais lá, porque eu estava ganhando dinheiro com as linhas telefônicas. Então eu ligava, me passando por outra pessoa, fazia o pedido da linha. Quando o rapaz chegava para instalar, eu já aliciava ele para fazer as coisas para mim. Então toda vez que tinha uma linha para instalar, era ele que vinha. Eu já avisava para ele o nome e tal, então ele já vinha, eu já tinha todo um esquema. E isso começou a ser rentável para mim e para eles também. E aí eles marcaram essa reunião, eu fui. Foi em outubro de 2004. Eu completei 18 anos em setembro. Em outubro eu pude entrar. Quando chegou lá, eu conversei com eles, eu fiquei com o preso ali conversando, né? Nessa conversa de vai e vem, o preso me estuprou. E aí na época eu dizia assim, mas eu me coloquei nisso. Eu entrei aqui. Fui eu que vim aqui. E eu não tinha entendido o que tinha acontecido. E aí quando eu saí, eu encontrei com um rapaz lindo, branco, assim, alto, que se tornou o pai do meu filho. E ele vinha vindo assim, eu falei assim pra ele, oi, que eu já tinha tido contato com ele, eu falei assim, oi, você não sabe o que fulano fez? Ele me estuprou. Aí ele só olhou pra mim e falou assim, vai embora, porque já deu sinal. Mais tarde eu te ligo e você me explica o que aconteceu direito. Eu falei, tá bom, fui embora. Quando eu tô voltando para São Paulo, eu tava muito triste. Aí eu falei pra ele, olha, eu não vou voltar mais aí, eu não vou fazer mais nada com vocês, porque aconteceu isso, expliquei tudo pra ele. Aí ele falou que ia resolver, realmente resolveu, né? O rapaz saiu dali do convívio dos presos, foi pro seguro, ele era de facção, tá? Esse rapaz, pra você ter ideia. Por isso que aconteceu tudo isso. Colocaram ele pro seguro, e aí eu vinha de um lar vulnerável, uma ausência paterna, uma ausência materna, um pedido de socorro para que alguém cuidasse de mim. O cara, ali 10 anos mais velho que eu tinha 18, ele tinha 28, começou a oferecer, assim, uma atenção, assim, bem exagerada, começou a dizer que ia cuidar de mim, que ia fazer e acontecer, eu virei mulher dele. Aí comecei a visitar ele na cadeia, você acredita nisso? Ele começou a me ligar e resolver o problema, e começou a mostrar aquele cuidado, aquela atenção que eu precisava, que era o que eu não tinha, que ninguém me ofereceu, que nem minha família, nem ninguém. E eu comecei a visitar ele. Nisso que eu comecei a visitar ele não tinha dinheiro. Ele não tinha nada, ele era um duro. E eu falava assim, e agora? O que a gente vai fazer? Porque eu não quero deixar de te visitar. Aí ele falou, vamos vender droga. Sabendo que aquilo ali não era certo, poderia dizer, não, isso dá cadeia, eu não quero vir pra cadeia igual você. Eu falei, tá bom, vamos. E comecei a vender. Então eu fazia pequenos estelionatos e vendia droga. Como assim, Márcia, vendia droga? Eu peguei uma biqueira ali na onde eu morava e comecei a colocar 50 gramas, 100 gramas. Eu ia para uma festa dia de quinta-feira e lá eu vendia para as outras pessoas e ali eu fazia o dinheiro. E esse dinheiro eu não gastava comigo. Eu não gastava para, tipo, eu ter comprar uma casa, ter alguma coisa. Não, eu gastava tudo com ele. Tanto que numa discussão que eu tive com ele bem feia, eu falei assim para ele: porra, meu, você parece gigolô de puta pobre. Você tá preso e eu que tenho que te sustentar. Você quer andar com tênis bom, com roupa boa, e eu tenho que praticar crime para poder fazer isso. E a gente pegava brigas assim muito muito feia. Teve uma vez que eu falei assim para ele, eu não tenho dinheiro para nada, que eu faço o quê? Que eu vou fazer programa? Ele falou, vai. Por que você não vai para você poder ter dinheiro? Ainda falou isso para mim ainda, sabe? E na época eu, com aquela dependência emocional, eu achava que era só uma discussão besta, que ele não era assim, que ele ia melhorar. Ele entrou na facção em 1998 e nunca mais saiu. E ele gostava de assaltar. Ele era assaltante. Então ele entrou na Juventude e na FEBEM. Depois ele saiu, entrou, saiu em 2002, depois voltou de novo e nunca mais saiu.
E ele tinha aquele cuidado, aquela lábia, o preso, ele tem uma lábia que, nossa senhora, ele tinha uma lábia, então eu acabava cedendo, né? Eu tinha a ideia de ter uma família, e como eu havia conhecido ele, eu dizia que ele ia ser o meu marido pro resto da vida. E aí eu engravidei. Com mais ou menos um ano que eu conheci ele, eu engravidei. E aí eu parei de vender gramas de pó, comecei a vender quilo. Porque para mim, eu precisava do dinheiro e eu precisava das coisas. Eu fiquei tão doente por ele que quando o dinheiro acabava, eu pegava algum documento, ia lá e ia em alguma loja, comprava algumas coisas e vendia para poder ter o dinheiro para visitar ele. Nisso, os documentos acabaram e eu peguei o da minha irmã. Eu fiz isso no nome da minha irmã para eu ter dinheiro para ir visitar ele. Essa história me perturbou durante décadas, porque sempre que tinha uma oportunidade, jogavam isso na minha cara, sabe? Sempre que tinha uma oportunidade. Hoje eu já não me importo mais, mas na época eu sofria muito. E eu fiz isso até com ela. E ele, com esse negócio de vender aquilo, que eu engravidei, no meu 7º mês, eu estava no 7º mês de gestação, eu vendi um carregamento lá para Ourinhos, o interior de São Paulo. Então eu saí de São Paulo para lá e eu saí no jornal, foi o maior rolo. E eu fui presa, grávida de 7 meses. Meu filho nasceu na prisão, na casa de uma delegacia, né? E lá era uma delegacia, eu fui presa, né? Porque a menina que me encontrou comigo ali, que fez o intermédio até o outro traficante, ela era menor de idade e apanhou na hora que pegaram ela apanhou, então ela falou para ela não ia dar nada. Então ela falou assim, olha, a dona de tudo isso daqui, ela vem de São Paulo, ela tá com uma roupa assim, 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 e quem compra dela é fulano. E ele tá com uma roupa assim, assim, assim. Então, enquanto a polícia estava prendendo eles lá, me pegaram em outro lugar. Então, tipo, fui presa no artigo 12, na época era o artigo 12, grávida de 7 meses. Eu não pensava no meu filho na minha barriga, eu não pensava em mim, eu não pensava em ninguém, eu só pensava no cara, no preso, né? E ele ainda me trocou pra uma véia, aquele safado. Hoje tá morto, graças a Deus. Mas eu só pensava nele, eu não pensava em mim, não pensava no filho, não pensava em ninguém. E a prisão, quando eu fui presa, eu não pensei assim, nossa, e agora meu filho vai nascer longe de mim? Não. Eu pensei, e agora, quem vai visitar ele? Esse final de semana ele não tem nem o que comer. Ó, não pensei, tipo, em mim, na criança na barriga. Eu tinha 19 anos quando isso aconteceu. E veio o 8º mês, veio o 9º mês, aí veio o parto, né? Eu lembro até hoje com detalhes. Eu dormia no chão, num colchão bem fininho, sabe? Aquele chão gelado, que era no mês de maio. Aquele chão gelado, aquele frio. E a janela era quebrada, da cela era quebrada, então ventava muito dentro da cela. E eu falava assim, o que eu vou fazer com essa criança aqui? Por que não querem me transferir para São Paulo? A lei diz que eu posso amamentar até 6 meses a criança, não vão me transferir para São Paulo, eu vou ficar nessa delegacia, o que eu vou fazer com essa criança aqui? E eu lembro que eu acordei assim, assustada, porque eu estava sentindo uma dor, estava sozinha. Eu não sabia que aquilo ali era contração. E eu lembro que a médica falou assim, ó, se você sentir uma dor, que ela vai começar de 5 em 5 minutos, você já pode chamar ali alguém, porque você vai dar a luz, tá bom? Tá bom. E aí tinha um relógio branco com um galo. E aí eu comecei a contar os 5 minutos pelo aquele galo. E eu falei, eu vou ganhar bebê. E aí eu chamei uma presa que tinha lá, que nós duas não nos dávamos muito bem, que ela era uma pessoa bem difícil de lidar, então ela tentava me humilhar o máximo que ela pudesse. Já era uma senhora de idade já. E aí ela chamou o policial, né, que lá era uma delegacia, então ficava os investigadores e o delegado. E aí o policial veio e eu falei, ele correu, ele pegou a viatura e correu, porque dali de onde eu estava até o hospital onde meu filho nasceu era 1 hora. Não tinha nenhuma maternidade ali perto. Então ele falou assim, não, a gente vai correr, eu não vou te algemar, você segura aí que a gente vai correr, tá bom? Eu falei, tá bom. E ele ficava assim toda hora no volante, você tá bem? Fica calma, tá? E ele colocou a sirene, mas ele corria muito, 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 que a gente não chegou em 1 hora lá. A gente chegou em menos de 40 minutos, porque, tipo, ele corria muito, aquela sirene, sabe? E aí, quando chegou, ele me colocou na cadeira de roda, ele parecia que era o pai, sabe? Da criança e meu. E aí ele colocou, eu já tava com a bolsa, colocou assim na minha mão, aí a médica veio,
A enfermeira veio e ela falou assim, olha, você tá com 6 dedos de dilatação, a gente vai te internar, tá bom? Eu falei, vai nascer? Ela falou, vai. Nisso, a minha mãe, apesar de ser narcisista, ela sentiu que eu ia ganhar bebê. E ela apareceu lá. Quando me avisaram que ela estava lá, eu falei, não tem como, minha mãe tá aqui. Acho que estão confundindo, porque realmente eu achei que estavam confundindo. E fiquei ali sozinha, naquele meio de um monte de mulher gritando, berrando, e eu ali sozinha. A criança querendo sair, eu não sabia se eu estava com vontade de fazer cocô, se era a criança que queria nascer, porque eu não entendia. E a enfermeira pedindo para me ter calma, e aquelas mulheres gritando, e eu falando assim, nossa, mas deve ser uma coisa de outro mundo, porque elas estão gritando muito. Aí a enfermeira ainda chegou na mulher que estava do meu lado e falou assim, quantos filhos você tem? Ela falou, esse é o terceiro. Você tá gritando desse jeito por quê? Falou para ela. Fica calma, olha o tanto de mulher aqui, que é uma maternidade, é uma rede pública. Eu tô aqui sozinha, ela falou para ela. Para de gritar, por favor, eu entendo a sua dor, mas para de gritar, falando para ela, né? E aí chegou a minha vez do parto, o policial queria entrar na sala de parto junto e as minhas pernas estavam assim, ele queria algemar as minhas pernas, ele não tinha nem que entrar lá para me ver sem roupa, né? Já começa por aí. O médico não gostou da situação e falou assim para ele, aqui você não vai entrar. Da porta para fora, você é policial. Daquela porta para dentro, eu sou o médico. Então, quem manda aqui sou eu. E eu comecei a chorar e ele falou, fica tranquila, que aqui dentro quem manda sou eu. E eu, nossa, que bom, que legal, né? Aí a criança nasceu. Enquanto ele me dava os pontos, que era um momento ali que eu tava chorando, tinha acontecido tudo aquilo, ele não deixou o policial entrar pra me algemar, mas ele começou a me fazer umas perguntas bem invasivas, assim, do tipo, você tá presa por quê? Mas por que você tá presa? E eu tive que contar ali pra ele enquanto ele tava me costurando. Eu toda aberta ali, sabe? Eu achei aquilo meio sem pé nem cabeça, mas tudo bem. Hoje as leis mudaram. Hoje a mulher, quando ela tá presa, né, e ela vai dar à luz, ela tem que ter o mesmo tratamento de quem não cometeu um crime, porque ali, aquele momento ali do puerpério, de você dar à luz, tem que ser respeitado. Então, hoje as leis mudaram. Em 2006, quando meu filho nasceu, as leis não tinham mudado. Em 2006, o pai dele foi transferido para uma penitenciária de segurança máxima, que foi o ano que teve aquela mega rebelião no estado de São Paulo. Aí foram 34 presos transferidos. Ele era um desses 34. Então a mega rebelião aconteceu por conta dele e desses outros 33 presos. E eu estava lá no hospital e eu ficava vendo assim na televisão e eu falava, como que eu vou levar minha filha para lá? Meu filho, né, que é um homem. Eu falei, eu não vou levar ele para lá, mas eu tenho que levar. Mas se acontecer alguma coisa na cadeia, porque era vários presídios em rebelião, né? E amamentei ele no primeiro dia, no segundo dia, o médico veio me dar alta, ia dar alta para ele, para mim ir embora. Quando o médico veio, eu tava chorando muito, mas muito assim, desesperadamente. E ele falou assim para mim, por que você tá chorando? Eu falei, por nada. Aí ele falou assim, pode falar para mim. Não era o mesmo médico que fez o parto, era outro. Às vezes a gente pode te ajudar aqui, se for alguma coisa, né? Aí eu falei, não, é que eu sou presa e eu tenho que levar meu filho pra cadeia. Eu não queria levar meu filho pra cadeia, mas eu tenho que cuidar dele, então eu não sei o que fazer. Ele virou pra mim e falou assim, você ama seu filho? Aí eu falei assim, amo. Aí ele falou assim, então, manda ele pra casa, você tem quem ficar, não leva ele pra aquele lugar. Aí eu falei, mas eu não tenho nem como avisar minha mãe. E eu tava presa, eu fiquei com escolta policial lá, eu não podia pegar o celular, não podia ter acesso ao celular. Se eu tivesse acesso a algum celular, sem autorização, se fosse do delegado ou quem fosse, eles me colocariam de castigo. O médico pegou o celular, tirou do bolso dele, deu assim na minha mão e falou, liga pra sua mãe. E eu fiquei olhando assim pra cara dele, tipo, pra enfermeira, e falando, tá bom. Aí eu peguei o celular e liguei, morrendo de medo. Liguei e falei assim, ô mãe, vem buscar o Roberto, porque eu não vou levar ele. Aí ela falou, tem certeza? Eu falei, sim, pode vir buscar ele. Aí ela foi. Quando ela chegou, eu recebi alta, veio os policial, aí eu entreguei ele pra ela. Nossa, que dor horrível. Até hoje isso me perturba. Às vezes eu tô, assim, dormindo e do nada eu vejo aquela cena, assim, sabe? E aí eu fico pensando, como tem mãe que dá o filho? Claro, cada um tem ali os seus porquês, os seus motivos, mas como, sabe? Porque é uma dor, mas uma dor, assim, que eu não sei descrever. E aí ela levou ele, e aí começou um inferno na minha vida, porque eu fui presa, fiquei presa, cumpri pena, fiquei 3 anos presa. Depois desses 3 anos presas,
quando eu saí, em vez de eu ter um acolhimento, eu ouvi assim: você é ex-presidiária da minha família, que eu era ex-presidiária, que eu era traficante, que eu era tudo de ruim que você possa imaginar. Foram 3 anos que eu fiquei presa ao todo. Quando eu saí, o menino já não me reconhecia como mãe, não me chamava de mãe, também não havia um incentivo para isso, né? E, e aí, eu não era mãe, na verdade, eu era só a irmã dele, porque era assim que me tratava, eu não tinha nem autoridade por ele. E eu falei, eu vou estudar, eu vou ser engenheira. Fui estudar no Senai, fiz AutoCAD, eletricista instalador, eletricidade básica, metrologia aplicada à construção civil, leitura e interpretação de planta. O AutoCAD eu fiz o 2D e ia fazer o 3D durante a faculdade. Me matriculei no curso de engenharia civil. Dentro do presídio eu aprendi a fazer artesanato. Então eu vivia dos artesanatos que eu fazia e vendia bolo dia de sábado para o pessoal do curso que eu estudava. E ali eu conseguia me manter. Só que era pouco e eu vivia sendo expulsa de casa. Eu vivia sendo expulsa de casa o tempo todo. Ela me expulsava daquela casa, ela dizia que aquela casa era dela, sempre com aqueles nomes muito feios. Ela só não me batia porque quando ela me deu aquela surra lá atrás, com 17 anos, eu falei assim pra ela: olha, se um dia você me bater, se você encostar a mão em mim de novo, eu vou revidar. Só por isso que ela parou. Eu tive que ameaçar que eu iria reagir, senão ela não ia parar de bater. Nesse ano que eu fiquei na rua, fiquei 1 ano só na rua. E ela sempre brigando, sempre me humilhando, sempre me xingando. Num dos xingos que ela deu, ela me xingou tanto, mas tanto, que eu subi a escada, que eu tenho certeza que se ela não tivesse fechado a porta, eu teria cometido um dos maiores pecados, sabe? Que Deus abomina, que é você agredir quem te colocou no mundo. E ela fechou a porta, eu dei 3 chutes na porta e falei pra ela: não aguento mais você me xingando. Eu não fazia nada. Ela simplesmente acordava revoltada com a vida e quem que era o alvo mais fácil? Eu. Então ela vinha me humilhar, começava a ficar me chamando, gritando que eu era traficante, que eu era isso, que eu era aquilo. Nossa, foi bem perturbador. Eu fiquei mal, eu fiquei uns dias chorando, mas eu chorava muito. Não pela briga, mas sim pela forma como eu reagia à briga. E aquilo, para eu, Márcia, era imperdoável. Então eu fiquei muito mal. Eu falei até para uma vizinha assim: eu não tô mal pela briga. Eu tô mal porque eu quase agredi quem me colocou no mundo. Apesar dela merecer, eu não poderia ter feito aquilo. Aquilo, assim, pra eu, Márcia, era abominável, sabe? E aí a vizinha falou isso pra ela. E ela nem ligou. E aí a gente ficou sem se falar. A gente não se falava mais. Passava por ela, mas não falava por ela. Nisso, eu fui fazer o quê? O que eu sabia fazer. Voltei a vender droga. Só que dessa vez, a droga que eu fui vender foi sintética. Não foi a droga que eu vendia antes. Eu fui vender LSD, êxtase, era o LSD e o êxtase só esses dois. Fui vender droga sintética. Da droga sintética, eu fui para cocaína pura, que ela é bem cara aqui no estado de São Paulo. Ela lembra muito esse brilho que tem aqui no meu anel de formatura. E eu comecei a vender na faculdade. E aí eu comecei a ver que a cocaína era mais rentável, fui descobrir onde que era a fonte dela, fui para Bolívia. Fui até a Bolívia, comprei e já tinha todo um esquema montado na minha cabeça. Eu vou vir, vou pegar 1 quilo, vou vender por o que? Vai me sair uns 15 a 20 mil reais. Se eu vendo ela e se eu pego mais 3, eu consigo comprar uma casa. Aí eu vou para Orlando, lá eu compro os docinhos, porque o LSD é de lá e ele vinha em papel. Eram uns papéis assim, tipo, vinha vários, então era fácil de camuflar. Naquela época que eu tô contando. Isso que eu tô falando pra vocês é do ano de 2010. Nós já estávamos no ano de 2010. E aí eu comecei a vender. Nesse meu sonho americano, né? Fui lá na Bolívia, peguei, quando eu tô voltando para casa, fui presa pela Polícia Federal, pela segunda vez. E eu tinha sido presa anteriormente, como eu contei, quando eu saí, eu assinava RA. Então, para eu ir para lá, eu comprei um nome. Comprei um documento com um nome para eu não ser pega com o meu nome. E isso aqui eu não sirvo para ser bandida. Aí fui lá e fui presa com esse nome pela Polícia Federal. Quando chegou na delegacia, o juiz foi lá, conversei com ele e tal, e ele falou que ia me dar 8 meses de cadeia. Eu liguei pro meu amigo e falei assim pra ele: manda pra mim um Sedex com uns livros, umas coisas. Ele mandou. Aí, quando ele mandou, o meu nome verdadeiro tava lá dentro. O policial, quando recebeu o Sedex, que abriu pra pegar as coisas, falou assim:
ué, mas se ela chama Gisele, por que nesse livro aqui tá escrito Márcia? Tava tudo certo, eu ia pegar só 8 meses de cadeia. Porque lá eles davam esse tempo para quem eles caracterizavam como mula. O juiz dava, porque ali era uma região do Pantanal, é lá no Mato Grosso do Sul, a cidade é muito pequena, chama Miranda, a cidade é muito pequenininha. Então eles já faziam isso para quem vinha de outro estado ir embora. Tá bom. Nossa, na hora que ele me chamou, ele perguntou assim pra mim: você fazia faculdade do quê? Aí eu falei do que eu fazia. Ele falou assim: então, e onde que você estudava? Eu poderia falar 500 faculdades. Eu falei justo a única que tinha na minha cidade, que era muito fácil me achar. Aí ele ligou lá e perguntou meu nome e pediu a minha matrícula da faculdade. Aí veio minha foto lá, bem grandona. E o meu nome verdadeiro. É por isso que eu falei: eu não sirvo pra ser bandida. Aí ele me chamou e aí ele falou assim: senta aqui, Márcia. Eu já sabia que tinha dado tudo errado. Eu só falei. Aí ele falou assim: você não dá nada pra falar pra gente? Eu falei: não, vocês já sabem qual é o meu nome, eu quero o meu SEDEX e só me fala o que vai acontecer agora. Aí ele falou assim: lidar com bandido é bom por isso, porque ele já sabe qual é o caminho. Aí eu fiquei quieta. Aí ele chamou o papiloscopista, planilhei os dedos, e aí eles viram qual era a minha verdadeira identidade. E me lasquei, tomei 7 anos de cadeia por causa disso. O juiz me deu 7 anos na lei de 3/5, eu entrei em desespero. Fui transferida para Corumbá. Em Corumbá, eu tive a benção do Senhor de conhecer um juiz lá, que ele praticamente advogou por mim. E aí ele conseguiu resolver ali a minha situação. Eu pedi para ele se eu podia ir para a rua, estudar, fazer faculdade na rua, mesmo estando presa, porque eu falei para ele que o meu sonho era ser alguém. E aí ele autorizou que eu estudasse contabilidade. Eu fui a primeira presa do Brasil, porque teve os rapazes, mas eles eram filhos de deputado, que matou os índios lá em Brasília. Então, eu usei esse caso para pedir para ele, né? Eu fui a primeira do Brasil inteiro a frequentar o nível superior estando em regime fechado. A escolta vinha, me levava na faculdade, foi um perrengue. Só que esse processo, as agentes penitenciárias lá não aceitavam. Para elas era um absurdo eu estar estudando, querendo ser alguém melhor. Não, para ela era um absurdo. E lá eu peguei um trauma muito grande de escuro, porque eu pegava muito castigo. Eu tinha muito castigo lá. Então eu ficava 10 dias numa cela pequenininha, dormindo no chão duro, com um vaso, onde quando eu sentia sede, porque ela é 40 graus, eu tinha que escovar o dente, apertar a descarga assim, aí escorria a água para eu beber água, porque era um castigo. Então, problema seu se você está de castigo. 6 horas da tarde eles vinham e te entregavam o seu colchão para você dormir no chão duro. Ao todo foram 50 dias eu sobrevivendo a isso. Numa das brigas que eu tive lá, a moça tentou vir me cortar o meu rosto, ela cortou aqui e um corte no meu peito ela ainda conseguiu fazer, porque ela queria cortar o meu rosto para que eu ficasse com as cicatrizes de uma briga que nós tivemos. Fui pro castigo de novo. Chegou no castigo, chegava as coisas para mim, porque eu sempre fui muito correria, chegava as coisas para mim, para ela não chegava nada, porque ela era uma coitada. Eu ainda fui oferecer comida para ela, mesmo ela fazendo tudo que ela fez comigo. Os anos passaram, eu progredi de regime, fui pro semiaberto e fugi. Fugi 3 vezes da cadeia. Lá eles têm um sistema que, tipo assim, você pode sair dia de domingo para ficar com a família e de dia para você ir trabalhar. Eu, muito esperta, né? Falei: o quê? Tô nessa cidade aqui. Arrumei logo um cara lá para fazer as coisas para mim. E ele era dono da cidade, porque ele era agiota, ele tinha sido traficante, virou agiota. Então ele tinha muitos imóveis ali. Aí uma das casas eu peguei para usar o meu endereço. Só que ele era meio perturbado da cabeça, ele tinha ele era meio possessivo por mim, sabe? Aqueles relacionamentos bem abusivos, bem tóxicos mesmo. Só que eu me aproveitei disso, né? O que eu pude arrancar ali de dinheiro, eu consegui. E não é abençoado, né? Tanto que não durou muito tempo. E aí, numa das brigas, eu fugi, vim embora para São Paulo. Falei: quer saber? Eu vou embora para São Paulo e tá tudo bem. Só que eu não sabia que o meu LC já estava para 15 dias. O que é LC? Liberdade condicional. Que ele já estava para 15 dias, então eu ia embora. Só que eu fugi. Aí fiquei aqui em São Paulo foragida, fui trabalhar num fast food ganhando R$ 4 por hora. Falsifiquei os meus documentos para conseguir esse emprego. Durei 1 ano nesse emprego, saí, isso já foi em 2014, saí e aí eu conheci o meu namorado, que hoje é pai do meu filho. Conheci ele, aí eu já comecei a voltar a sonhar, a querer ser alguém. Nesse tempo que eu fugi, na casa que a minha mãe me ofereceu, eu dormia
numa cama de pallet, em cima da fossa. Eu dormia no meio da merda. Tem até uma foto. E eu falava assim, tá vendo? É isso aqui que eu tenho pra mim, é isso aqui que eu vou viver. Isso aqui tá bom. Tá bom pra mim. Ó, pra você ver, eu não tinha perspectiva de vida. E aí, quando eu conheci esse rapaz, eu falei, não, ele é gerente do banco, né? Então eu tenho que ser um pouco melhor. E aí eu mudei de emprego, que ele me ajudou, inclusive, a encontrar. Eu fui para o emprego, eu fui trabalhar no shopping para um jogador de futebol, no shopping ali na Vila Olímpia. Hoje eles não têm mais loja lá, acabou com a família inteira, ficou lá para Itália, eles moram na Itália, ficou por lá mesmo. E eu trabalhei para eles, só que ali para mim já não era mais, eu queria mais. E aí eu fui para uma empresa de fast food também, mas muito grande, num cargo já de gerente, ganhando super bem. Aí eu aluguei um apartamento, fui morar num lugar melhor. Eu já estava progredindo, só que eu era foragida da justiça, né? E aí tem 500 funcionários naquele 500 não, acho que hoje deve ter bem 1.000 naquela linha ali de restaurante. E justo eu fui me destacar para ir para Dubai. E eles tinham acabado de inaugurar uma loja em Miami, tipo, levado uns funcionários pra lá. Por que eles foram ver em mim? Aí falaram assim pra mim, Márcia, você foi selecionada para ir com os outros gerentes para inaugurar uma loja lá em Dubai. Mas eu não tenho passaporte. E eles falaram assim, não tem problema, a gente já mandou seus documentos. Mas os documentos eram falsos, eu não tinha título de eleitor. O meu RG eu tinha perdido. Eu falei, agora lascou. E fiquei quietinha na minha, quietinha. E eu falei assim, mas eu não tenho ninguém pra ficar com meu filho. Aí eles, para, você vai receber em dólar. Eu falei, mas lá em dólar? Não, mas a gente vai pagar vocês em dólar. Porque, tipo, eu arrumava desculpa pra tudo. Aí teve uma hora que o meu coordenador falou assim, nossa, parece que você não quer ir, um monte de gente aí daria vida pra ir. Eu não, é que eu não gosto de viajar, não sei o quê. E aí o que aconteceu? A federal avisou pra eles, falou assim, ela tem um mandado de prisão em aberto, de outro estado. Melhor vocês resolver lá e depois chama a gente que a gente vai lá, né, pra prender ela e tudo mais. Só que eles não fizeram isso. Na hora que eu vi, assim, vindo o meu gerente de implantação, o meu coordenador e o meu supervisor, eu falei, a casa caiu. Eu olhei para um lado, eu olhei para outro pra ver se a polícia vinha junto, né? Porque eu falei, eu vou correr, porque não tem outro jeito. Aí veio eles, e aí quando sentou, eles falaram assim, a gente quer conversar com você, aí explicou. E aí eu falei assim, olha, não tem o que eu faça. Eu sou foragida da justiça, é verdade. Mas eu só queria trabalhar. Por isso que eu falsifiquei os documentos e vim aqui. Aí eles falaram assim pra mim, então você vai embora, eu vou te mandar embora por justa causa. Você vai embora. E quando você resolver a sua situação, você volta aqui que eu te dou o emprego de volta. E eu não vou chamar a polícia pra você. Eu ia chamar. Ele falou, mas eu não vou chamar. Porque eu sei que você só quer trabalhar. E eu fui embora. Ai, meu Deus do céu, parecia que o mundo tinha acabado. Cheguei na estação assim de metrô, liguei para esse rapaz que hoje é meu marido, né, que era meu namorado na época, contei pra ele o que aconteceu, e ele sabia que eu era foragida da justiça, ele falou assim, não, vamos dar um jeito. Eu falei, não tem jeito. Eu tô indo para casa. O metrô vinha vindo, eu fui me jogar na frente do metrô porque eu queria morrer. Porque eu falei, eu não vou voltar pra cadeia, eu não vou sobreviver lá dentro. Eu queria só morrer. Na hora que eu fui para me jogar na frente do metrô, uma moça que vinha vindo fez assim no meu ombro. E me esbarrou que eu voltei pra trás, assim, com tudo. E eu falei assim, você não tá me vendo aqui? Que não sei o quê. Porque, tipo, eu ia cair com tudo pra trás. Hoje eu entendo que eu acho que foi, sei lá, acho que meu anjo da guarda falou, sabe? Não vai, que tem coisas boas vindo lá daqui 10 anos, mas tem coisas boas vindo, entendeu? Porque o ano disso era 2015, a gente está em 2025. Fui pra casa, entrei numa depressão profunda, larguei do namorado, passei fome, recebi ordem de despejo. O dono da casa era um tarado sem vergonha, queria ficar trocando aluguel por favores sexuais. Eu falei que não ia fazer aquilo, porque eu não tenho dom para ser prostituta, não tenho. Queria ter, né? Talvez eu teria sofrido menos do que no tráfico, né? Mas eu não tenho dom para isso. E aí eu fiquei ali naquela situação, fui nesse negócio onde vende ração, essas coisas. Fui lá e comprei o veneno de rato. Eu cheguei lá e pedi para eles aquele que é mais forte, que eu esqueci o nome agora, chumbinho. Só que uma família já tinha se matado com esse veneno de rato, também por uma situação ali de vulnerável, e aí eles falaram ele foi passado um comunicado lá da prefeitura que estava proibido de vender. Então eles não tinham, mas a moça falou, mas eu tenho um parecido aqui, que é forte também, e me deu.
E aí eu fui para casa, deitei chorando muito com o remédio na mão, mandei uma mensagem para minha irmã se despedindo e para o meu marido se despedindo. E fiquei com o remédio assim na mão. Que na época ele era meu ex-namorado, né? Hoje ele é meu marido. Com o remédio assim na mão, segurando. Aí eu apaguei com ele na mão. Eu apaguei. E dormi, sonhei com um homem me chamando de fraca, falando assim que era para me levantar, jogar o veneno de rato no lixo e que era para eu fazer o que eu sabia fazer. Só que, numa reunião na casa espírita, eu tinha recebido uma mensagem que falava assim, que era para eu tomar cuidado com as decisões que eu ia tomar, porque aquelas decisões elas iam influenciar no que estava para acontecer, mas que lá na frente eu ia conseguir entender tudo aquilo e que para eu não passar por aquilo eu tinha que tomar cuidado nessas decisões. E na hora eu achei qualquer coisa, menos que era ligado à cadeia. Tipo, eu não, nem passou pela minha cabeça. Eu achei que fosse alguma coisa voltada ao relacionamento, qualquer coisa assim, mas menos a cadeia, porque o que estava escrito ali, que tinha mais informação, mas eu não lembro agora com detalhe, foi exatamente o que aconteceu, porque eu escolhi o quê? Eu fui lá, levantei e joguei o veneno no lixo. Falei assim, agora eu vou procurar fulana, pela segunda vez. Procurei fulano e voltei pro crime. Liguei pra ela e falei assim, lembra de fulano? Ela falou, ele tá preso lá em Franco da Rocha. Falei, me dá o número dele. Liguei pra ele, no outro dia eu comprei um documento e voltei a praticar crime. Porque lá dentro da cadeia ele tinha celular, né, naquela época. Isso que eu tô falando pra vocês em 2015. Voltei a praticar crime. Em uma semana eu estava num apartamento com piscina, academia, tudo que eu queria, TV a cabo, muito bem. Voltei com o rapaz que eu namorava, e aí a gente voltou pra lá, eu fiquei ali, falei, meu, é mais rentável ser do crime do que ser honesta. Aí eu entrei pro mundo do crime, de cabeça mesmo, sabe? E aí eu já não queria mais crime baixo. Eu queria traficar para ganhar dinheiro mesmo. Lá onde eu fiquei presa, lá no Pantanal, era uma cadeia mista, eu conheci um cara lá. Ela era uma cadeia mista, era homem e mulher junto. Eu conheci um cara lá, e esse cara, depois de alguns anos, eu reencontrei. E ele fazia parte de um cartel, o primeiro cartel brasileiro que teve no país. E eu entrei para isso. E eu comecei a mandar fazer a droga, vender para outro país. E aquele rapaz que eu namorava, o gerente de banco, de família evangélica, viajou comigo e virou traficante também, junto comigo. E eu tenho um vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, que eu estou no meio da plantação ali no Peru, onde fica a droga. Eu falo assim, já foi em várias emissoras de televisão, já foi nesses lugares, mas ninguém tem essas imagens que eu tenho, eles nunca conseguiram, porque eles não abrem isso para qualquer pessoa. E tipo, eu tenho. E tá esse rapaz que eu namorei, que hoje é meu marido, com outro traficante, e os peruanos, assim, no final, onde a gente tinha acabado de comprar, assim, vários hectares de folha de coca e mandado fazer a cocaína. Por quê? Porque o alcaloide da folha de coca do Peru é mais forte do que a daqui da Bolívia. Então, a cocaína de lá é melhor. As pessoas confundem com Colômbia, com outras coisas, mas não, lá é o canal. Tanto que os Estados Unidos, ele patrocina a polícia de lá. Ele manda helicóptero, ele manda várias coisas para lá. Ele investe ali o VRAIN, que chama, né? Que é a região de floresta do Peru. Eu morei lá, fiquei lá quase um ano, sendo traficante, porque eu já não queria mais ser uma pessoa honesta, porque eu dizia que a honestidade não era para mim. Porque eu tentei ser honesta e não consegui. Então eu falava, vou praticar crime, né? E fiquei lá e vendi bastante droga para a Europa. Esse pessoal que eu estava envolvido foi preso em Portugal em uma operação da Polícia Federal. Então não era uma coisa pequena, era uma coisa grande. E para mim aquilo era o auge. Quando eu vi aquele monte de dólar, sabe? Aquilo para mim assim era o auge. Só que era uma ilusão. Eu briguei com o cara do cartel, falei, agora eu vou vender droga sozinha. Eu vou ser traficante agora. E aí mandei fazer uns quilos lá. E eu não mexo com pasta base. Eu não mexo com isso. Eu não aceito. Porque a Cracolândia já é muito lotada, então eu falava, deixa a cocaína mesmo, eu não quero carregar esse karma pra mim. Como se a cocaína fosse diferente, né? Olha a ilusão da pessoa. E aí o meu amigo pediu pra eu mandar fazer 10 quilos pra ele. Eu mandei fazer e misturei no meu. Perdi toda a mercadoria. Toda a mercadoria.
E aí eu tava com um problema de uma moto, fui resolver o problema dessa moto com um bandido, foi parar todo mundo na delegacia. Chegou na delegacia, o problema já não era mais eu, não era mais a moto, o problema era a Márcia. Lembra que eu falei que eu não servia pra ser bandida? O que tinha dentro do meu carro? O Evangelho segundo o Espiritismo, com o meu nome verdadeiro dentro de uma conta da Cláudia. Ô, policial, qual que é seu nome? Eu, Márcio. E ele, quem que é Márcia Maria Pereira, tal? Eu falei, não sei. E fiquei quieta. E aí ele, não, tem alguma coisa estranha aí. E foi todo mundo pra delegacia. Eu fui pra resolver uma moto. E da moto virou eu o assunto. Chegou meu namorado lá. Meu namorado eu acho que o meu namorado, que hoje é meu marido, confundiu a delegacia com a igreja e o policial com o padre. Começou a confessar. E começou a falar umas coisas assim que não tinha necessidade, como por exemplo, que eu era foragida da justiça e que eu tinha um documento em casa, que guardava esse documento lá para uma emergência. E aí o policial mandou buscar esse documento. O policial falou assim, então buscar esse documento que eu vou liberar ela. Liberou. Prendeu eu e ele, porque ele ainda me ofereceu R$1.000. Quem que suborna, gente? A polícia com R$1.000. R$1.000. Aí prendeu eu e ele por corrupção e por uso de documento falso. Ele fez o ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, foi absolvido. Eu peguei 6 anos e 4 meses de cadeia. Beleza. A desgraça. Fui presa. O namorado, que confundiu a delegacia com a igreja, me abandonou, não foi me visitar. Eu era foragida da justiça, fui recapturado. Chegou em Franco da Rocha, minha família pagou a fiança por esse BO. Chegou o meu alvará e o mandado de prisão junto. O mandado de prisão, porque eu era foragida de outro estado. Tive que cumprir a pena. Minha cadeia vencia em 2019. Contratei um advogado. Esse advogado vagabundo me enganou, passou a perna em mim. Pegou um carro meu e falou que ia ficar com o meu processo. Ele falou pra mim que o Código Penal lá no Mato Grosso do Sul não era o mesmo daqui de São Paulo. Você escreveu isso pra mim? E eu subi, na penitenciária, eu subi pra cela pensando assim, mas por que lá tem um Código Penal e aqui tem outro? Depois a menina falou, Márcia, o Código Penal é Brasil inteiro. Eu falei, vagabundo, ele mentiu pra mim. E aí foi que eu fui perceber que a área que ele era não tinha nada a ver com a criminal. Eu fui recapturada, eu cometi uma falta grave, não tinha o que fazer. Era 1 ano de castigo. Ele não falou nada disso pra mim. E aí eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro pra pagar advogado? Eu falei, já sei, eu vou advogar por conta própria. Peguei meus processos, sentei e ficava lá fazendo conta, comecei a fazer um monte de carta pra juíza, e a minha mãe ia me visitar, e eu falei pra ela, eu falei assim, você vai lá no cartório, e você vai falar, e você vai entregar no cartório e vai mandar juntar no meu processo. Ela, tá bom. Aí foi o que ela fez. Ela começou a levar as minhas cartas pro fora. E a juíza recebia a carta, o correto é ela fazer o quê? Chama a defensoria pública, nomeia um defensor público e ele atua por você dentro do processo. A moça do cartório, que depois eu conheci ela lá pessoalmente, ela juntava direto no processo. Então a juíza analisava ali. Eu tinha um saldo de 11 meses que todo mundo dizia para mim que isso aí era... Não, o advogado falava para mim que aquilo ali não existia, porque o cálculo de lá estava errado, que não sei o quê. E eu falava assim, não, cara, foi o juiz que me deu isso, não tem como. E aí eu mandei para ela e informei as folhas de dentro do processo. Meu processo era físico, era VEC. E ela me deu, eu tenho bem grandão assim a decisão dela, que eu guardo até hoje. Ela falando, reconheço o saldo de 11 meses. Aí ela me deu as minhas remissões e a minha cadeia de 2019 mudou para 27 de janeiro de 2018, vencida. Eu iria vencer a pena inteira, eu tinha cumprido toda a pena integral, que dava quase 10 anos, era 9 anos e alguns meses. Somando tudo, o tempo que eu fui, voltei, que daí unificou todas as penas, deu essa quantidade de anos, que nem eu acreditei quando eu fui fazer as contas, que eu tinha ficado tudo aquilo de tempo presa. E ela me deu, e depois eu pedi meu semiaberto, ela me deu também. Aí eu fui transferida lá pro Butantã, faltando tipo 1 mês pra mim ir embora pra rua. E lá eu terminei de cumprir a minha pena e fui embora de vencida num sábado. Num sábado, 4 horas da tarde. Fui embora de vencida. E aí eu saí, ganhei minha liberdade, fiquei na rua, entrei numa depressão profunda sem fim. O dinheiro que eu tinha R$100.000 guardado, enterrado. 25 mil molhou, virou... ficou um papel ruim, eu não tinha como trocar no banco. Só recuperei 70 e poucos mil. Aí eu depositei na conta da minha irmã, porque eu não tinha como eu ir embora aquele dinheiro todo. Depositei na conta da minha irmã e os 25 mil molhados eu fiquei com medo de ir no banco. E aí perguntaram pra mim, onde que é esse
dinheiro que tá molhado aí, entendeu? Aí eu falei, deixa esses 25 aí, vim embora com os 70, pra mim não ter problema futuro, sair pagando quem eu devia do crime, e fiquei sem dinheiro. Aí eu falei, Deus, do mesmo jeito que você me deu a oportunidade de eu sair da cadeia, me dá a oportunidade de eu ganhar um dinheiro de novo, porque eu não eu prometo que nunca mais eu volto pro crime, eu vou aproveitar essa oportunidade. E eu só preciso que seja guardado e que nada de ruim aconteça comigo nem com as pessoas envolvidas. E esse rapaz que eu tinha me relacionado, a gente tava num pé de guerra, brigando, sabe? Aí eu fui lá, negociei de novo, arrumei o dinheiro de novo. Consegui em torno de quase 100 mil. Quando chegou aqui em São Paulo, que eu fiz a minha parte, eu recebi os meus 100 mil. Quando a mercadoria foi chegar no destino, ela se perdeu no caminho. A polícia pegou. Então, Deus guardou até o momento ali de eu receber o dinheiro. Aí eu comprei várias máquinas, montei uma estamparia, mobiliei um apartamento, comprei os móveis, comprei tudo, comprei um carro e esse rapaz que eu namorava parou com a vida dele, né, de bagunça e foi morar comigo. E aí eu falei, agora eu vou me matricular no curso de Direito e vou ser advogada. Era meu sonho desde criança, nunca consegui, então agora eu vou começar. E aí eu entrei no curso de Direito, comecei a faculdade, minha vida virou um inferno na faculdade, porque um aluno descobriu que eu tinha ficado presa por conta da filha da amiga da minha mãe, que foi fazer uma brincadeira besta lá comigo, e acabou contando para ele que eu já tinha ficado presa. E ele espalhou para todo mundo o curso de Direito, sabe? Se você escuta duas amigas minhas, que tem o depoimento dela, da Carol e da Priscila, elas contam como foi, né? No olhar delas receber essa informação. Eu sofri, nossa, foi horrível o que eu sofri naquela faculdade. Era um curso de Direito, né? Vai entender, você está no meio de futuros advogados que na verdade, a maioria era tudo preconceituoso. E aí eu mudei da cidade e vim embora para cá. Só que nesse meio tempo eu não acreditava muito na vida, que eu ia mudar, que eu ia ser alguém, que as coisas iam evoluir para mim, que eu ia alcançar os meus objetivos. Eu tinha engravidado durante a faculdade, eu não queria ser mãe. Eu nunca quis ser mãe. Para mim, um filho só já estava bom. E eu ficava assim, mas como que eu engravidei, sendo que eu tomava injeção? Eu me cuidava, como que eu engravidei? Eu não conseguia aceitar a gestação. Eu quase fiz um aborto nesse período. Só que eu tinha tanto medo pelas minhas crenças que eu fiz até um acordo. Falei, Deus, se eu chegar lá e o coração da menina estiver batendo, da menina não, né? Do feto estiver batendo, aí eu não aborto. Mas se não tiver, eu sei que é errado, mas eu não vou carregar uma criança. Eu não tenho nem psicológico para isso, como eu não tinha mesmo na época. E aí o que aconteceu? Eu cheguei lá, o coração da criança estava batendo, gritando, e aí eu não tive coragem de abortar. E aí eu assumi a gestação. A criança nasceu e eu sou uma ótima mãe, diga-se de passagem. Cuido muito bem dela, também cuidei ali da minha família. E a gente veio para cá, para Santo André. Fiquei um semestre sem estudar e fiquei do ano de 2020 a 2022 sendo mãe. Mas eu também estudava ali na faculdade, fazendo curso. Eu não desisti, eu não tinha dinheiro para pagar, mas eu falava, eu vou dar um jeito. E eu não desisti do curso, eu continuei o curso. Em 2022 eu consegui um estágio até no escritório trabalhista, através do curso, e o patrão do meu marido, ele ficava espalhando para as pessoas que eu já tinha ficado presa, só por vontade, assim, de prejudicar mesmo. Eu tava numa depressão, assim, sabe, tão desiludida da vida, isso me deixou tão mal, que eu fiquei uma semana chorando, porque eu dizia, por que as pessoas são assim? Por que elas fazem isso comigo? E a faculdade ali, eu não tava muito empolgada com ela. Na verdade, eu não estava muito empolgada com o direito, sabe? E aí veio ali, eu falei assim, quer saber, eu vou contar a minha história eu mesma, e vou contar para todo mundo, e as pessoas vão saber pela minha boca. Eu gravei 3 horas de episódio, dando uma resumida, e joguei nas redes sociais. Aí eu viralizei, fiquei conhecida, ele viralizou bastante, mas junto veio os haters. E veio o preconceito, e veio o xingo. Ai, aquilo eu não estava aguentando. E eu abandonei. Falei, não quero saber disso, deixa isso para lá, não quero mais. Eu quero... Vou ser advogada bancária. Eu falava que eu ia para a área bancária, que eu ia prestar concurso para a área bancária. E o trabalhista eu ficava ali porque era o que eu pagava a faculdade, né, nesse estágio. E aí eu vi uma pessoa me copiar. Fazer a mesma coisa que eu tinha feito. Eu falei, não, essa ideia é minha, eu não patenteei, mas ela é minha, fui eu que criei.
Aí eu virei pro meu marido e falei, agora o que eu vou fazer? Eu tenho um iPhone 7 Plus, e um computador velho. Ele falou assim, Márcia, vai que Deus vai prover aí, vai embora. E comecei a gravar, e aí fui gravando um episódio, fui gravando outro, aí o ano de 2023 foi. Mas eu não tinha um celular que prestasse, eu não tinha as coisas. E aí eu aluguei um estúdio, eu comecei a fazer um episódio, comecei a fazer outro. No ano de 2023, eu falo que a minha vida, ela mudou, ela melhorou de 2023 para cá. Aí meu filho veio morar comigo nesse meio tempo, o pai dele faleceu, graças a Deus. Aí ele veio morar comigo, a minha família estava comigo. E o podcast, eu fui ouvindo uma história, fui ouvindo outra história, fui conhecendo pessoas, comecei a palestrar. Aí no meio dessas palestras, uma amiga minha, que hoje ela é amiga minha pessoal, ela trabalha no Tribunal de Justiça, ela falou assim pra mim, vai atrás do diagnóstico que você tem alguma coisa, porque não é normal, tá falando um assunto tão importante, você tá olhando para as paredes. Eu não me cuidava, o meu cabelo, é horrível o meu cabelo. A minha cara, assim, eu tava muito gorda, eu não me cuidava, eu não tinha, ai gente, era horrível, eu não tinha amor por mim, sabe? Quando você olha assim, você fala assim, só tô vivendo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Era assim que eu era. Imagina, que nem hoje eu passei 3 tipos de creme na cara. Naquela época eu só jogava uma água, porque tipo, eu não tava nem pra nada, sabe? Quando você olha assim e fala assim, tá tudo bem, do jeito que tá ótimo. E o podcast começou a crescer, a viralizar, e eu fui lá e procurei uma neuropsicóloga e descobri o meu diagnóstico. Eu tenho 3 tipos de diagnóstico. Eu tenho o FIB, que é a função intelectual borderline, eu tenho TDAH, nível leve, e tenho transtorno de personalidade esquizoide, que vem a depressão e essa vontade louca de querer se matar. Quando eu recebi essa informação, eu fiquei meio assim, sabe? Depois eu falei, tá bom, vamos se cuidar. Aí comecei a tomar um remedinho, minha filha, que esse remédio é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Depois que eu comecei a tomar ele, as minhas ideias começaram a ficar mais centradas. E na época que isso aconteceu, de tudo isso, sem o remédio, eu tinha atitudes impulsivas. Eu não conseguia me controlar, então eu agia muito pela emoção, o que se entende da quantidade de prisão e querendo virar traficante, né? E aí veio esse ano de 2023, que eu falo que foi o que me marcou, e começou o podcast e tudo mais. Aí veio o diagnóstico da minha filha junto também, que ela é autista, na época ela era nível 1 de suporte, hoje ele é nível 2, porque ela tá com 5 anos e não verbalizou ainda. Ela fala algumas palavrinhas ainda e não verbalizou. E eu tinha desistido do direito, tipo, eu não tinha nem ânimo. E aí começou a vir ali um caso, outro caso. Aí eu peguei um que foi muito bom. E aí eu já não tinha mais o iPhone 7 Plus, eu vou chorar. E nem o computador velho. E aí eu troquei por um celular melhor, um iPhone melhor. E comecei a comprar as coisas para o próprio podcast. Aí eu saí da casa que eu estava, por uma casa melhor, onde eu podia pagar. Comecei a fazer inventário, comecei a fazer as coisas. E naquela época as pessoas só queriam me dar estágio se eu desse processo para elas, porque vinha a prisão, vinha o crime, então você tinha clientes. E o Dr. Felipe, ele abriu assim as portas para mim e deixou eu começar a advogar junto com ele. Então eu pegava os processos e eu fiz a carteirinha de estagiário da OAB, eu pegava os processos, eu chamava ele e a gente fazia junto. E hoje eu faço tudo que o advogado faz sozinha. E tem horas que ele me liga agora para perguntar as coisas, sabe? Porque, tipo, hoje eu falo bem que eu aprendi até mais que ele. E ele fala assim, um dia que a gente foi fazer um despacho junto, ele falou isso pra juíza. Eu falei assim, não, é que ele tá me treinando pra me ser boa. Aí a juíza elogiando ele, né, porque ele deixou eu fazer tudo. Aí ele falou assim, não, eu tô treinando ela pra ser melhor que eu. Tipo, e eu nem tinha mais esperança de que isso ia acontecer, de que, sabe, ia rolar. E aí eu saí do estúdio que eu tava, criei um pra mim, montei um pra mim, e me dediquei à área da família, porque a área criminal não é para mim. E eu brigava muito com os clientes, nós batia a boca, eles ficavam me ameaçando que eu me levar para as ideias. Eu dizia, vem para você ver o que vai acontecer. Então não deu muito certo, eu nem quis saber disso.
fiquei mais para a área da família. Eu montei um projeto onde eu atendo pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Aí eu juntei outros advogados para fazer parte desse projeto comigo, porque muita gente diz assim, você não vai tirar a sua OAB? Eu falo, vou, gente, mas tudo tem um momento certo. Eu tenho de estagiário, vou renovar ela, porque, que nem eu falei para a juíza, eu não quero fazer parte da estatística de advogados que vêm aqui fazer merda. Então, eu prefiro aprender, desenvolver, e aí no momento certo eu venho. E teve uma audiência que eu falei para a juíza, né, de acordo com o artigo aí 35 do Código de Ética da OAB, o estagiário pode fazer tudo que o advogado faz, que está previsto no artigo 1º, desde que ele esteja acompanhado. Então, eu tenho vários advogados que trabalham comigo, que eu, muito esperta, montei, assim, várias pessoas para trabalhar comigo. Eu falo que no crime dizem que isso é uma facção, né? Na vida real, isso é o trabalhar todo mundo em equipe. Exatamente. Eu falo que eu tenho a minha tribo, que eu queria tanto pertencer. E isso foi tão bom, que o meu marido mesmo, eu tinha desistido dele, porque ele me abandonou na cadeia, me traiu, me enganou, me trapaceou, fez um monte de coisa comigo. Mas eu lembrava da minha mãe com o meu pai, que ela não lutava para que a gente ficasse junto. E isso foi tão bom, tudo isso que aconteceu, que de 2024 para cá, hoje o meu marido, ele me olha com admiração. Ele mesmo fala, ele fala, nossa, como você mudou, nem parece mais você, emagreci 20 quilos, a minha casa, tudo que eu quero, eu consigo conquistar, a gente junto ficou mais unido, sabe? Eu não desisti dele, não parei de desistir da vida, mas tudo isso só aconteceu de 2023 para cá, sabe? Eu tô com 39 anos, e as coisas só mudaram de 2023 para cá, sabe? De você olhar assim e falar, poxa, velho, por que tudo isso aconteceu, né? E só agora foi mudar. Eu falo pro Dr. Felipe, eu sou muito grata a tudo que ele fez por mim, porque ele segurou na minha mão, ele não se importou. Ele já foi representado na OAB 2 vezes por causa de mim. E em vez de ele surtar e falar assim, vem aqui, eu fui representado, ele dava risada e dizia assim, tá bom, filho, a gente vai resolver. Ele parece o professor Girafales, tem 2 metros de altura. Ele fala assim, tá bom, filho, a gente vai resolver, tá tudo bem. Porque ele fala que eu brigo muito com os clientes, mas eu brigo mesmo, eu defendo eles, assim, porque eu não tive um pai. Então eu entendo, na verdade, que no divórcio, na separação, quem sofre são as crianças. Se elas não têm o pai e a mãe presente, uma estrutura familiar, elas vão criar dependência emocional e vão dar trabalho para a sociedade se não tiver alguém cuidando delas. Porque isso não sou eu que estou falando, são mais de 150 entrevistas que tem no meu canal, que todas elas começam assim. Então, quando eu pego algum caso, nossa, eu fico assim, sabe, como se fosse meu, e isso é errado, né, mas eu não consigo. Eu acho que é por isso que eu consegui me especializar. Hoje eu sou pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, tenho especialização em alienação parental, e eu sou especialista em produção de prova. E, modéstia à parte, tá, Jaqueline, que não me deixa mentir, meu direct enche de gente assim, por causa das minhas redes sociais, de advogada, que me chama, pedindo para mim prestar serviço com elas, num determinado processo que elas pegaram. E até hoje, eu coleciono várias sentenças favoráveis, recurso favorável, tudo eu ali, eu não sabia escrever. Eu lia péssimo. Eu mal sabia pronunciar a palavra anamnese. Eu não sabia escrever direito. E ontem aqui, eu falando com a assessora do juiz, que ela falou assim para mim, eu achei melhor eu vir falar com vocês, uma vez que a juíza não vai poder vir, porque ela está numa audiência, porque eu conheço esse caso. Ela falou assim, eu tenho mais familiaridade com esse caso, porque eu preparei a minuta. E aí eu falei assim para ela, eu tinha pedido para a doutora Tássia corrigir 3 vezes a peça, porque eu era muito insegura com a formatação. Eu pedi para corrigir 3 vezes. E aí a gente subiu a peça, ela falou, Márcia, tá protocolado, tudo certo, porque eles me cadastram como assessora, né? Então eu consigo fazer tudo no painel. E eu também tenho, mesmo tendo a inscrição de estagiário, eu também tenho o certificado digital. E aí subiu, e aí eu falei assim para a assessora, eu não sei se ficou claro. Ela falou, não, eu li ali e tá bem claro, tá bem explicado. Eu virei para ela no mesmo atendimento e falei assim,
ficou boa a peça? Ela falou, sim, ali tá bem explicado, a gente conseguiu entender muito bem. Eu virei pra Tássia e falei, você viu que ela tá elogiando a minha peça? Aí a Tássia, e a Jaqueline gravou? Eu falei, não, tá mexendo no café. Eu recebi um elogio, que a minha peça tá boa, que a minha peça tá bem explicada. Então eu fiquei vibrando, porque pra quem não sabia nem escrever, vivia tomando chamada de atenção dos outros. Então, tipo, pô, eu falo assim, eu ainda não conquistei tudo que eu queria. Mas eu acho que eu tô bem perto, assim, ó, de muita coisa. Nesse rolê todo, eu publiquei um livro, ele vende bastante. Sempre faço palestra, sempre sou convidada para ir palestrar em faculdade, nos lugares, sabe? Eu falo que a história foi doída, foi sofrida, mas tá sendo boa. De 2 anos para cá, eu comecei a entender porque todas as vezes que eu quis morrer, eu não morri. Porque tinha muita coisa boa para mim esperando, sabe? Esse negócio do celular mesmo, eu lembro que o dia que eu fui comprar, ai meu Deus, eu tinha um valor e o Ricardo não tinha dinheiro, ele não tinha, e ele falou assim pra mim, mas eu não tenho dinheiro pra você comprar. Aí a Viviane fez um Pix com o valor do restante, eu comecei a chorar igual criança, e a gente foi lá e comprou o celular. E aí, 2025, agora, atual, em fevereiro, o celular, na verdade, eu não sabia usar a memória dele, ele esquentou, e eu achei que o celular não tava funcionando. E aí, eu falei assim, o celular não tá funcionando, Ricardo, o celular esquentou, como que eu vou gravar? Ele, vamos atrás de uma lapela, depois a gente vê isso. Chegou lá, ele comprou pra mim o iPhone 16 Pro Max, eu tinha R$ 1.100, ele colocou o restante à vista ali no Pix. Aí ele me lembrou, ele falou assim, você lembra? Lá atrás, que a Viviane transferiu o dinheiro pra você porque eu não tinha, e olha eu aqui agora. E depois fui lá, o meu sonho era um fone, um AirPods, e aí a gente entrou na loja da Apple para fazer um curso, e ele falou, vai lá, escolhe. E ele não era assim, mas ele se tornou assim. E eu fui lá, peguei, escolhi, ele pagou o parcelado. Eu até brinquei uma vez com um amigo meu, Felipe Cassimiro, que ele falou assim, meu sonho de criança era ter uma Porsche. Eu falei, o meu era um AirPods. Ele comprou a Porsche e eu comprei o AirPods, cada um com seu sonho, né? E a vida vem sendo grata, sabe? Cada vez mais. Eu procuro sempre ajudar as pessoas conforme eu posso, dentro dos meus limites, até fora dos meus limites. Pessoas que me fizeram muito mal hoje me procuram e eu ajudo, porque eu falo que o que importa é o que eu tenho, não o que elas têm. Eu tenho ali conflitos muito sérios com a mãe do filho do meu marido, tanto que hoje ele mora com a gente, o menino, mas ela foi uma das que me fez mal, me procurou e eu ajudei, porque eu acho que eu tenho muito mais a ganhar com isso, sabe? Hoje a vida tá sendo muito boa comigo, bem, bem generosa, mas isso que eu contei pra vocês é só um resumo, porque tem, nossa, muito mais coisas assim que eu conto numa websérie documental que eu tenho, com mais detalhes, sabe? Porque é muita coisa. Mas hoje eu consigo colher os frutos bons, sabe? Da escolha que eu fiz, que foi não voltar mais pro crime. Hoje, nos dias de hoje, eu ainda tenho uma pena, né? Uma sentença. De todas as outras que eu tinha, eu paguei tudo, fui embora da pena vencida. Mas lembra que eu fui presa junto com o meu namorado e ali eu peguei uma sentença? Eu peguei 6 anos e 4 meses. Recorri para o tribunal, foi caindo, ficou 2 anos e 4 meses ao todo. Aí agora, no dia 4 de fevereiro, o último recurso que tinha, eu perdi. Foi negado dizendo que não, que eu tinha que cumprir os 2 anos e 4 meses. E aí eu comecei a chorar, entrei no desespero, comecei a chorar desesperadamente. Vou chorar agora também, porque eu falei assim, tem tantos anos que eu tô na rua, como que eu vou voltar pra cadeia pra cumprir pena? Como que eles entendem que a justiça entende que isso é ressocializar? Eu vou pegar uma pessoa que tá na rua há quase 10 anos e vou colocar dentro da cadeia para cumprir 7 meses de semi-aberto, sendo que você vai estragar a vida da pessoa de volta. Eu falo que hoje, psicologicamente, eu não tenho condições de entrar num presídio de volta. A Márcia de hoje, não. Eu tenho uma filha. Eu não consigo sobreviver com essa ideia na cabeça, sabe? Essa possibilidade de eu voltar. Aí eu liguei chamei um rapaz que eu conheço, que é advogado, que ele entende bastante. Chamei ele, falei pra ele, ele falou assim, olha, manda passar o subestabelecimento pra mim que eu vou resolver essa situação. Ele falou, eu vou entrar com recurso, não sei na onde. E se te prenderem hoje, amanhã eu coloco você na rua, então fica calma, fica tranquila. Mas aí eu falava assim, que ressocialização é essa que o Estado quer fazer com as pessoas,
se eu tô livre, tô bem, tenho minha família e eles querem me pôr na cadeia de volta pra ficar 7 meses de semiaberto por um crime que eu não cometi, que eu fui forjada. O suborno não fui eu que fiz. Não fui eu que ofereci dinheiro e ninguém quer saber. Tipo, o problema é seu. Tá aqui, a polícia falou e acabou. E eu tenho que sobreviver com isso. Eu fiquei mal, fiquei uma semana só chorando por causa disso. Mas eu falo que eu, psicologicamente, não consigo enfrentar uma cadeia de novo. E olha que minha matrícula é uma das mais antigas do sistema. Eu fiquei quase 10 anos presa, mas eu não consigo sobreviver a isso. Eu não consigo sobreviver à ideia de ficar 7 meses reclusa no meio daquilo que eu não faço mais parte. A minha história, eu vejo que no momento que eu falei assim, eu não vou mais desistir de mim, foi o momento que eu comecei a progredir. E se eu tivesse feito isso antes, talvez eu teria evoluído mais. Mas não, eu demorei para me descobrir, para olhar assim no espelho e dizer assim, como foi que a Viviane falou pra mim um dia, eu até contei essa história pra Jaqueline. Ô, Márcia, você não vai hidratar esse cabelo, não? E aí eu olhei assim pro meu cabelo, o cabelo tava feio, tava armado, sabe? E aí eu falei, ah, não, vou cuidar do meu cabelo, né? Comprei um monte de produto, ficou lá não sei quantos meses jogado. Aí eu olhei e falei, não, eu vou cuidar de mim, vou arrumar meu cabelo, vou viver com meu cabelo escovado, arrumado, cuidado, vou cuidar da minha pele, vou cuidar de mim. E aí as coisas começaram a evoluir. E eu falo que para você mudar de vida, para você conseguir a mudança da sua vida, você tem que escolher. Porque se você esperar que o outro faça isso, isso não vai acontecer. Eu falo que do mesmo jeito que eu mudei a minha vida, outras pessoas também conseguem, desde que ela olhe para ela e diga, eu, a partir de hoje, eu vou me enxergar e vou me amar. Depois eu vou pensar em amar o próximo. E aí você consegue, sabe? Você consegue evoluir e progredir para as coisas boas que você espera, que você quer. Às vezes a gente olha para a história do outro e fala assim, nossa, mas qualquer um passa por isso. Aí quando você começa a ouvir, desde o começo, tudo que aquela pessoa passou, você consegue entender que realmente o que é o que é superar, sabe, na vida. Porque eu tenho certeza que muita gente que me critica, se passasse pelo que eu passei, nem vivo estaria. Isso eu tenho certeza. Nem vivo estaria. Porque eu fui ali, ó, persistente. Se eu soubesse que eu ia viver tudo que eu tô vivendo hoje, eu tinha feito isso bem lá atrás. Hoje eu agradeço todos os dias a Deus. Eu olho para aquela janela ali, assim, para aquele céu e falo, ai, Deus, obrigado. Obrigado por não ter desistido de mim. Todos os dias eu faço isso. Conheci a Márcia em 2023. Uma amiga em comum apresentou a Márcia no podcast e a Márcia começou a zoar com a minha cara. Eu não lembro exatamente o que ela falava, mas ela me zoava muito. E todo mundo que ela falava de mim, ela falava até no podcast. Eu queria morrer às vezes com ela. E aí a gente ficou amigas. Eu estava num momento difícil, eu gostava de ver a garra da Márcia, me inspirava, porque era um momento muito difícil, eu acabava de perder minha mãe. E aí foi assim que conheci a Márcia. Eu já trabalhei com a Márcia, mas hoje em dia eu não trabalho mais com a Márcia. A gente se afastou um pouco nos últimos anos, no último ano, assim, minha vida ficou bem conturbada, a Márcia cheia de projeto também, então... Mas eu admiro a Márcia, a gente tem uma amizade, o que ela precisar de mim, ela mandou mensagem, minha proposta era ajudar a Márcia, porque quando eu não tava bem, eu via ela com muita garra, sabe? E eu me inspirava nela. Então, se ela falasse, vamos pular da ponte, eu falava, não, mas tudo bem, né? A gente pula da ponte. Então, quando ela me chamou nem para falar sobre ela, eu não pude nem negar. Olha, eu venho da advocacia criminal também. E são poucas pessoas que eu conheço que caem no mundo do crime que conseguem se levantar como a Márcia. Poucas assim, se eu falar duas, a primeira que conheci é a Márcia. E o que eu admiro na Márcia? Ela tinha tudo para desistir, sabe? Ela tinha tudo para falar que não ia conseguir, que não daria certo, que... Não vou falar que ela nunca falou, acho que eu já puxei muito o pé dela, assim, falar assim, como assim você não vai conseguir hoje? Esquece essa história aí. Não tem essa opção. Mas entre um dia ruim e um dia bom, no final a conta era positiva. Acho que é isso que eu admiro nela. Ela, apesar de deitar chorando, eu dormia rezando para acordar no outro dia melhor.
Tem uma história minha e da Márcia, que missão, gente. Eu tava assim, eu nem sei como que eu consegui lidar com tanta pressão. E aí ela queria ir no presídio. E ela não tinha voltado no presídio desde o dia que ela tinha saído, ela queria ir como advogada. Lá vai eu levar a Márcia. Eu mais nervosa do que ela, porque eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer com a Márcia? Como ela vai reagir? E aí a gente chegou no presídio CDP de São Bernardo. E ela não passava no scanner, porque o RG dela não entrava, porque batia. Aí eu fui conversar com o diretor do presídio, expliquei a situação, pelo amor de Deus, deixa ela entrar. Eu tô aqui atestando que ela é minha estagiária. E aí deu tudo certo, ela entrou, ela conversou, ela ficou emocionada, ela ficou nervosa. Eu acho que essa é uma das melhores histórias que eu tenho com a Márcia. E aí tem várias boas. No meu aniversário, no primeiro aniversário que eu tinha perdido minha mãe, foi em 2024. Eu fui jantar com a Márcia, era só eu e a Márcia no meu aniversário. Então, assim, a gente é cúmplice aí de superação e de uma amizade que, nos termos que é maravilhosa. Conheci a Márcia lá em Cotia, né? Eu era gerente do Banco Itaú em Cotia na época. E a conheci lá. Foi bem engraçado, foi numa situação bem... que eu tava sem a procura de ninguém e acabei achando a mulher da minha vida na época. Sem saber que ela era. No começo foi bem conturbado, porque eu não era uma boa pessoa. E ela só era uma menina pura, cheia de... pura no sentido dela, né? Da vida dela. Não conhecia esse passado dela. E a única coisa que ela queria me dar na época era carinho, amor, atenção, e foi o que ela mais me deu. Foi uma história muito bonita no começo. Pelo menos da parte dela. Da minha, infelizmente, eu não dei tanto valor na época. E hoje eu reconheço que, até às vezes eu brinco com ela, né? Que eu gostaria que aquela Márcia lá de 2014 voltasse hoje em 2025. A diferença é que lá, ela literalmente era um amor puro, tranquilo, verdadeiro, sem treta. Hoje em dia tem bastante treta, porque as vidas são diferentes, né? Nós temos nossa vida juntos, mas ela tem a vida dela, eu tenho a minha vida e nós temos a nossa vida. E antes, literalmente, a vida dela era praticamente a minha vida. Na época foi normal, porque eu nunca tive esse preconceito, né? Tipo, ex-presidiário não é, criminoso não é. Porque pra mim era um ser humano. E até hoje eu sou assim, não só com ela, somente, né? Que é minha esposa, mas com qualquer pessoa. Não importa quem você é, quem você deixou de ser. Você é um ser humano. Você tá aqui para evoluir. Em algum momento você teve algum tropeço. E aí na hora que você vai ver a história dela, né? Muitos que já viram a história dela, depois olha e fala, caramba, meu. Existe um porquê e um pra quê de tudo. Existiu o porquê dela ter ido pro crime. Ela foi pro crime porque foi abandonada pela família, literalmente jogada na rua. Ela não teve mãe, não teve pai tão presente assim. E aí, por falta de estrutura familiar, acaba indo pra rua. E independente disso, até mesmo minha família, quando descobriu, minha mãe adotou ela como filha e chamava ela de filha. E hoje, infelizmente, não está mais aqui com a gente, mas sempre foi muito, muito querida pela minha família. O único que tinha um certo preconceito foi meu pai. Mas até aí, por ele não saber muita coisa também do que eu fazia. Então, nossa, ela era o satanás, mas mal sabe ele que também o filho dele também não era uma boa pessoa na época. Na época era gerente de banco, mas também sempre gostou de fazer um negocinho daqui, outro dali, né? A gente fez alguns negócios juntos, né? Até que a gente brinca. Você vai ver a molecada de hoje em dia falando, ei, parça, ei, parça, ei, parça. Só que não sabe qual que é o sentido da palavra parça, de parceiro, né? A gente até brinca. Você já roubou comigo? Você traficou comigo? Você fez alguma coisa comigo? Não, então você não é meu parça. Aí eu falo pra ela, eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que consegue te chamar de parça, né? Ela falou, isso é o único. O que me marcou muito, muito, muito foi a história da Mirella, nossa filha. A história da Mirella foi um negócio muito louco, né? Que ela consegue até falar com mais detalhes que eu. No dia que foi pra gente, literalmente, assim, que a gente ia embora, que ia se separar, que, não te quero mais, não sei o que, vambora. Ela falou assim, só que eu acho que eu tô grávida. E não foi exatamente assim com esse detalhe, mas tô grávida. Aí eu lembro que eu falei pra ela, só me dá 3 dias. E foram 3 dias assim que eu parei, que eu refleti, e falei, vou ser o melhor pai que essa menina pode ter. Tive meus percalços sim, porque tava sendo pai novamente, e na verdade foi a primeira vez que de fato eu escolhi ser pai. E aí foi muito louco, porque desde então, acho que eu fui o melhor pai que eu poderia ser pra Mirella.
e, consequentemente, marcou muito ela também, porque ela nunca teve um pai presente. Então, até que ela veio falando, meu, como eu acho lindo vocês dois, porque ela acaba referenciando o pai que ela não teve em mim. Então, isso marca muito, marcou e marca todos os dias, principalmente quando eu vejo, às vezes, do nada, assim, o olhão dela marejado, porque a gente tá ali juntos, a gente tá brincando, aí eu olho pra ela, tipo, meu, o que foi? Aí hoje eu já não pergunto mais. Mas antes eu perguntava, meu, mas o que foi? Ela falou, meu, nada, nada. Aqui é tão bonito ver vocês dois juntos. Ou seja, marcou muito essa situação familiar. Na relação minha com a Márcia, que me marcou, infelizmente foi uma marcação negativa, que eu me arrependo muito, foi de quando ela foi presa nessa última vez, muito por minha causa também, e ela literalmente acabei abandonando ela dentro da cadeia, não foi uma coisa bacana de se fazer. Na época eu não tinha noção e a maturidade que eu tenho hoje é algo que eu não faria hoje de maneira alguma. Mesmo se Deus ele me guarde acontecesse qualquer coisa, eu estaria ali do lado, independente de qualquer coisa. Sempre estaria do lado dela. A mulher paga o preço que for para estar do lado do marido, do esposo, do namorado, o que for. Porque ela acredita que aquilo ali é uma família que ela tem. O cara já acha que não. Tipo assim, só mais uma. Só mais uma. E na verdade não é. A imaturidade mesmo te faz abandonar. Que você olha e fala, meu, eu não vou passar de putz, pra dentro de uma cadeia, passa por revista, encheção de saco, pega fila, passa todo aquele veneno pra quê? Tem um monte de mulher por aí. Mas e aí? Esse monte de mulher vai estar do seu lado depois? Não vai. Não vai. Então, literalmente, imaturidade. E também um reflexo da própria sociedade que a gente vive, que é completamente machista, a mulher que se dane. Hoje é estatístico, né? Muitas das mulheres que estão no cárcere, elas são abandonadas pela família, pelos maridos, por todo mundo, exatamente por causa do trabalho. Mas, ao contrário, às vezes a gente vai em algum presídio que a gente passa na frente, a fila do masculino é aquele negócio fora do normal, enorme, família com filha, aqueles bacurizinhos catarrento do lado e puxando, e vamos, vamos, vamos. Agora você vai no feminino, é 2, 3, e o máximo que tem ali é a mãezinha, a avózinha, mas maridos são pouquíssimos. Então é até um alerta, né, para todos os maridos aí, porque o tempo vai passar. E aí, o que vai acontecer? Você vai ficar velho. Aí será que aquela pessoa que estava presa não vai ser a única que vai estar do seu lado? Falar resiliência, né, como muitos falam, é até um clichê. Mas é a força, a garra que ela tem. E não é só comigo, Ricardo, mas sim com qualquer ser humano, com cliente, com essa admiração contra a injustiça. Por ela ter ficado muitos anos no sistema prisional. Recentemente teve até um caso, né, que a gente pegou de um rapaz que, infelizmente, ele é negro, né? É pobre e literalmente favelado. E, cara, a gente foi de um lado, foi do outro, foi para o Carapicuíba, Jandira, e correu e fez, aconteceu até ela tirar o menino. E ela prometeu para a família que ela ia tirar e ela tirou. Tirou o menino tá na rua porque ela se dedica, ela pega uma causa, ela pega como se fosse dela. Muitas vezes eu falo para ela, cara, cuidado, você pode adoecer por causa disso. Ela, não, é injustiça, não posso, não posso, não posso. Mas é legal também que ela pondera, que tem muitas coisas que ela olha assim, é até contraditório, porque algumas ela pondera, ela olha e fala assim, opa, daqui tá meio estranho. Mas se ela identifica de cara que o negócio tem que estar injusto ali, que tá contra a lei, ela vai para cima, ela faz, ela briga, ela fala com quem for. Então essa força que ela tem frente aos clientes, frente à profissão dela, fora do normal, fora do normal. E como mãe também, é uma das melhores mães que eu já vi. Tirando a minha mãe, que foi uma mãe excelente, eu sei que ela ficou meio que uma discípula da minha mãe, porque cuida da Mirella, cuida do meu filho como se fosse dela, ela briga comigo por causa do meu filho, com algumas atitudes às vezes rígidas que eu tenho em relação ao meu filho. Em resumo, ela é fantástica. Não tenho o que falar, tanto como profissional, como pessoa, como mãe e como esposa também.
Você tem uma história de superação e gostaria de contar no nosso canal? É só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo.